Olá pessoal, todos bem? Pessoal, na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês a primeira das 3 fases da aplicação da pena. Como a gente viu no primeiro vídeo, a aplicação da pena se divide em 3 fases e elas se iniciam tão logo o juiz termina a fase do julgamento, ou seja, a elaboração da sua sentença. Então ele faz a primeira parte da sentença, que como nós vimos é o relatório, a segunda parte, que é a fundamentação, e a terceira parte, que é o dispositivo. Então logo ele finaliza pela conclusão da condenação do réu, ele precisa passar pelas 3 fases. E na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês a primeira delas. Antes, porém, da gente começar a analisar, existe uma dúvida que é muito frequente, que as pessoas viram e mexem se equivocam, que é justamente você saber a diferença entre uma circunstância judicial, uma agravante, uma causa de aumento e uma qualificadora. Como é que a gente pode diferenciar as circunstâncias judiciais, as agravantes, as causas de aumento e as qualificadoras? Pessoal, as circunstâncias judiciais, elas estão todas descritas no artigo 59 do Código Penal. É neste artigo que nós encontramos aqueles 8 vetores, que eu já tinha falado com vocês na aula passada e que na aula de hoje a gente vai aprofundar. Esses vetores são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. Mas o que difere uma circunstância judicial de uma circunstância agravante, por exemplo? As circunstâncias judiciais elas estão todas elencadas no artigo 59 e as circunstâncias agravantes estão todas listadas nos artigos 61 e 62. Em comum, elas têm o fato de não trazerem uma quantidade mínima e máxima de aumento, ou seja, elas são dotadas de uma alta subjetividade, porque elas ficarão submetidas à apreciação do magistrado. É ele quem vai saber mensurar a quantidade de aumento que ele vai dar por uma dessas circunstâncias. Então, nesses 8 vetores lá do artigo 59, nós não temos um balizador para o qual o juiz deve ficar preso, né? Um balizador no qual ele deve ficar adstrito. Compete a esse magistrado dosar o quantum de aumento. Claro que, do ponto de vista doutrinário e também jurisprudencial, há alguma divergência em relação a esse quantum. E a justificativa se dá no seguinte: é justamente uma forma de você tentar limitar essa subjetividade. Porque se você não impuser um limite a esse quantum de aumento, você poderá correr o risco de encontrar um magistrado que tem uma percepção por um aumento muito alargado e outro magistrado que tem uma percepção por uma diminuição muito grande ou um não aumento. Então a gente precisa encontrar um limite para isso. Do ponto de vista jurisprudencial, as decisões que são tomadas em relação ao quantum de aumento lá do artigo 59, elas passam a estabelecer um critério que acaba sendo um critério mais objetivo. E que critério é esse? É justamente o aumento de 1/6 para cada circunstância. E por que esse aumento de 1/6? Porque essa é a menor fração de aumento que nós temos no Código Penal, seja no concurso de crimes, seja também nas causas de aumento de pena. A menor fração que nós temos é 1/6, então por uma questão de analogia, até uma analogia em favor do réu, é que essa majoração deve ficar adstrita a esse 1/6. Do ponto de vista doutrinário, por sua vez, há autores que entendem que esse aumento pode chegar no máximo a 1/8, não podendo chegar a 1/6, exatamente também como forma de diferenciar as causas de aumento das circunstâncias judiciais. Ok? Então, as circunstâncias judiciais são essas descritas no artigo 59, são esses 8 vetores. As agravantes, por sua vez, como eu já destaquei para vocês, elas vêm descritas lá no artigo 61 e também no artigo 62 do Código Penal. E o ponto característico, o ponto de união entre o 59 e o 61 e o 62, está o fato de, tanto lá quanto cá, nós não termos um aumento determinado. Então, assim como lá no 59 existe um alto grau de subjetividade por parte do juiz, no 61 e no 62 também. Ponto favorável em relação a ambos é o fato de que as circunstâncias estão todas descritas ali, não competindo ao magistrado, na hora de julgar, fazer uma interpretação extensiva daqueles dispositivos,
porque, como vocês bem sabem, as normas penais elas não podem ser interpretadas de forma extensiva se forem em desfavor do réu. E na medida em que as circunstâncias judiciais e as agravantes são sempre, né, para aumentar a pena, para majorar essa pena, exceção feita tão somente a um item lá do artigo 59, mas via de regra elas aumentam, então por isso a gente precisa ter uma interpretação restritiva das suas hipóteses de incidência. Tá? Então o magistrado ele fica preso àquilo ali, dentro daquela obrigação que eu também comentei no vídeo passado, de que o magistrado fundamente todas as suas decisões sob pena de nulidade. Depois a gente passa para a terceira circunstância que eu falei para vocês. Então a gente viu circunstâncias judiciais do artigo 59, agravantes do artigo 61 e 62. Agora vamos falar um pouquinho das causas de aumento. Pessoal, o que caracteriza uma causa de aumento de pena? Elas sempre vêm previstas na forma de uma fração. Toda vez que vocês se depararem com algum dispositivo no Código Penal e ele estabelecer aumenta-se a pena de 1/6, aumenta-se a pena de metade, aumenta-se a pena até mesmo do dobro, etc., o que você vai estar diante é de uma causa de aumento de pena. Chamo a atenção de vocês para tomarem cuidado, porque muitas vezes o legislador nos induz a erro. Como 2 exemplos disso, eu vou citar para vocês tanto o artigo 127 do Código Penal quanto o artigo 258. O que esses 2 artigos têm em comum? Tanto no 127 quanto no 258, eles têm no seu título formas qualificadas. E o que nós temos, seja no 127, seja no 258, são, na verdade, causas de aumento. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Porque eles trazem a forma de uma fração que vai incidir sobre a pena para majorá-la. E o ponto diferenciador da causa de aumento para a qualificadora está justamente no fato de que a circunstância, quando ela é uma qualificadora, ela muda a escala penal de um crime. Exemplos disso: homicídio simples, pena reclusão de 6 a 20 anos, lá no artigo 121 caput. Homicídio qualificado, lá no 121 parágrafo 2º, a pena vai a 12 a 30. Mesma coisa o crime de furto. Furto simples, 1 a 4, lá no 155 caput, e furto qualificado, 2 a 8, do 155 parágrafo 4º. Então a gente percebe que as penas, quando estamos diante de uma qualificadora, as penas são diferentes. Então eu mudo a escala penal de um crime, ok? Então vamos só recapitular. Circunstâncias judiciais, artigo 59, dotadas de alto grau de subjetividade, não havendo ali um parâmetro seguro para o juiz seguir na dosimetria. Circunstância essa que acaba se repetindo no artigo 61 e também no artigo 62, porque eles mandam agravar a pena, porém não dizem de quanto vai ser esse aumento, ficando mais uma vez a critério do juiz. Já as causas de aumento, elas vêm na forma de uma fração, 1/3, 1/6, 1/5, metade, o dobro, etc. E se nós estivermos diante de uma qualificadora, nós teremos a previsão de uma pena própria, diferente da pena normal do crime. Ok? Então, é importante isso ficar muito claro para vocês, porque é óbvio que uma agravante agrava. É óbvio que uma causa de aumento agrava. É óbvio que uma qualificadora agrava. Só que nós precisamos tomar cuidado com essas expressões que nós utilizamos de uma forma coloquial quando nós trazemos para os termos técnicos. Tecnicamente, agravante é diferente de qualificadora. Tecnicamente, agravante é diferente de causa de aumento, e assim como também é diferente das circunstâncias judiciais do artigo 59. Então a gente precisa ter isso muito claro para não fazer confusão, ok? Bom, eu vou começar agora a analisar com vocês justamente o artigo 59, justamente esse artigo que inaugura a aplicação da pena na sua primeira fase. Pessoal, para a gente entender como é que o juiz vai fazer na dosimetria na primeira fase, a gente pode fazer uma equação. Pena base é igual a pena mínima mais artigo 59. Então, o juiz ele vai sempre começar pela pena mínima e sobre essa pena mínima ele vai fazer incidir as circunstâncias ali descritas. Ok? Então ele não começa do máximo e vai diminuindo. Ele começa do mínimo e vai aumentando. Beleza? A primeira circunstância lá do artigo 59 é a culpabilidade. E aqui a gente precisa ter um cuidado especial. Que cuidado é esse?
Essa palavra culpabilidade, vocês já sabem, né, que dentro da estrutura do conceito analítico de crime, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então nós costumamos estudar a culpabilidade como elemento de crime, o elemento do crime, né? A despeito aí da opinião do professor Damasio, né, do saudoso professor Damasio já falecido, onde ele sustentava que a culpabilidade ela não seria um elemento do crime, ela seria tão somente um pressuposto de aplicação da pena. Tese esta que foi acompanhada por outros doutrinadores, como por exemplo Fernando Capês. Só que essa é uma visão minoritária. O entendimento majoritário que nós temos é justamente no conceito tripartido do crime, como sendo um fato típico, ilícito e culpável. E é no fato culpável que a gente estuda a culpabilidade com seus três elementos, né? A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e também a exigibilidade de conduta diversa. Pessoal, vamos entender o porquê dessa culpabilidade como elemento do crime não ser a mesma culpabilidade lá do artigo 59. Isso é bastante claro porque, se eu estou aplicando a pena, se o magistrado está aplicando a pena, o que isso significa? Que ele já julgou. Já julgou que houve crime. Ele já chegou à conclusão de que aquele indivíduo praticou um fato típico, ilícito e culpável. Então não faria sentido que essa culpabilidade do 59 fosse a mesma culpabilidade lá do elemento do crime. Então, essa culpabilidade do 59, no que ela consiste? Ela é, na verdade, uma análise da reprovabilidade da conduta. Ou seja, quanto mais reprovável for o comportamento do agente, maior será a majoração da pena por parte do juiz. Lembrando aquilo que eu falei anteriormente, maior será essa majoração, mas hoje a jurisprudência já vem entendendo que essa majoração pela culpabilidade ela não pode extrapolar 1/6. Em que pese existam casos concretos por aí, onde você encontra, sim, magistrado aumentando mais do que essa fração. Porque, como eu disse, jurisprudência é uma orientação, mas os magistrados não são obrigados a segui-la, exceto quando estivermos diante de uma súmula vinculante, como todos devem saber, ok? Bom, então essa culpabilidade é no sentido de reprovabilidade da conduta do agente. Essa circunstância como um todo, né, a culpabilidade que não se confunde, né, aliás, também é importante a gente frisar isso. Culpa, culpabilidade, são palavras que muitas vezes no senso comum a gente encontra, né? Certa vez em uma aula eu perguntei para um aluno se aquele crime específico tinha ou não modalidade culposa. E a resposta foi: tem, porque a pessoa é culpada pela prática do crime. Então, não é tão raro você encontrar pessoas fazendo confusão com a terminologia culpa, culpabilidade, fazendo confusão com isso. Culpa é elemento subjetivo do crime. Culpabilidade a gente vai encontrar seja como elemento do crime, seja como item integrante lá do artigo 59, na dosimetria da pena. Ok? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje, então, eu só quero iniciar com vocês esse primeiro elemento, culpabilidade. No próximo vídeo, eu já vou começar do segundo elemento do artigo 59, que são os antecedentes. E aí nós veremos os antecedentes, a conduta social, etc. Então no próximo vídeo eu vou finalizar com vocês a primeira fase, para aí sim a gente passar para a segunda e terceira fases, e aí finalizar o estudo da aplicação da pena. Espero que vocês estejam acompanhando, curtindo, e se inscrevam no canal, lembrem-se de se inscrever para acompanhar todos os próximos vídeos. Tanto eu quanto a professora Gisele vamos sempre trazer novidades para vocês, seja no estudo de assuntos que já são bastante conhecidos, seja no estudo de assuntos que estão surgindo e principalmente temas que são polêmicos e dividem a nossa opinião pública, ok? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.